Então, ó, tá aí. Ele diz que 3 litros, né? 3 litros é aproximadamente 3 quilogramas, que é igual a 3.000 quilogramas, tá? Então, eu vou chamar de A e B, é melhor, né? Vou chamar aqui de A, aqui de B, tempo B. Aqui A. Agora a massa de B. A massa de B é 1,5 quilogramas. 1,5 quilogramas é igual a... Massa de B é igual a 1,5 quilogramas, que é igual a 1.500 gramas. Então, tá aí. Deixa eu ver se temos mais algum dado. Não. Ele tem a variação de temperatura. Ele disse que a variação de temperatura de ar é 10 graus Celsius. Então, o ΔTA é igual a 10 graus Celsius. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Não, só isso mesmo. Então, ó, se nós observarmos, lembre que a massa de A é o dobro da massa de B, né? A massa de A é o dobro da massa de B. Então, ele pergunta, considere que a massa de água seja numericamente igual ao volume e não houve perdas de calor para o ambiente. Então, qual é a pergunta? Nesse caso, o fogão são postos para aquecer 1,5 litros de água pelo dobro do tempo. Em quantos graus Celsius a água aquece? A água aqueceu. Ele quer saber a variação de temperatura. Ele quer saber a variação de temperatura B. Então, primeiro a gente vai colocar a fórmula aqui macete, né? Então, Q é igual a MC delta T. Então, Q é igual a MC delta T. Tudo isso aqui para quem? Para a água. Então, substituindo aqui, ó, massa de A. Como a massa de A é o dobro da massa de B, eu vou colocar em função da massa. Ó. Massa de A é o dobro da massa de B. Então, a massa de B é metade da massa de A, tá? Massa de B é metade da massa de A, certo? A massa de B, metade da massa de A. Então, substituindo aqui, ó, massa de A, que igual a massa de A, ou melhor, eu vou passar dividindo. Como eu quero que tudo fique em função da temperatura, então vai ficar Q dividido por massa de A vezes C. Tudo isso aqui é igual a ΔT, mas ΔTA. ΔTA. Ou seja, quem é ΔTA? ΔTA é 10 graus. Então, 10 graus Celsius é igual a quantidade de calor dividido pela massa de ar vezes o calor específico. Olha se tem alguma dúvida. Todo mundo. Olha se tem alguma dúvida. Todo mundo entendeu o que eu fiz aí? Pessoal? Sim, entendemos. Pronto. Aí agora eu vou colocar em função do ΔTB. Então vou fazer a mesma coisa para o B. Ó. Então vai ficar Q é igual a MB vezes C, que é o Czinho de B, que é a mesma coisa, né? Vezes o ΔTB. Então eu tenho que colocar tudo em função de quem? Tudo em função do ΔT. Então esse MC vai passar dividindo. Então vai ficar ΔTB é igual a Q sobre massa de B, certo? Massa de B vezes o Czinho. O Czinho é o mesmo, né? Os dois são água, né? Ó, são 3 litros de água. Os dois são água. Então o Czinho vai cortar no final. Então, galera, tá aí. Agora eu vou substituir a massa de B. Professor, Oi. tem como o senhor virar a câmera um pouquinho pro lado? Tem. Assim?
Pronto. Assim tá bom. Caramba, ele tá voltando. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Sobe ela mais um pouco. Aí sim. Tá legal aí? Agora sim. E aí, tudo ok, né? Deixa eu ver aqui só aqui, tirar o bate-papo aqui para. Pronto. Aqui eu vejo legal também. Então, ó, já substituí, agora vou substituir o valor da massa, certo? Então, o delta TB vai ser igual aqui sobre massa de B, né? Massa de B é massa de A sobre 2. Massa de A sobre 2, certo? Vezes o Czinho. Ok? Então, repete a primeira vezes o inverso da segunda, né? Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar delta TB vai ser igual a... Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar 2 Q sobre MA vezes C. Galera, só que ficou faltando uma pequena coisa aqui. Ficou faltando o tempo. Então, aonde eu vou encaixar o tempo? Vou botar aqui do lado. Ó. Aonde eu vou encaixar o tempo? A potência térmica. A potência é igual ao calor dividido pelo intervalo de tempo. Só que ele disse que o tempo de B é o dobro do tempo de A, certo? Então, esse tempo que está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar aqui igual a potência vezes o delta TA. Então, potência de A vezes o delta TA. Mas a potência é igual, então eu vou deixar P só. Então, o que acontece? Esses 10 graus Celsius aqui, ó, esses 10 graus Celsius, na verdade, eles são potência vezes o intervalo de tempo, potência vezes delta TA, dividido por massa de A vezes C. Então, tá aí. Ó. Então, eu tenho que deixar igual aqui, ó. Acontece que o tempo de B é o dobro do tempo de A, certo? O tempo de B é o dobro do tempo de A. Então, aqui eu vou substituir a mesma coisa aqui em cima. Eu vou botar logo direto, porque o Q já está aqui em cima, né? Então, eu vou botar logo direto aí. A potência vezes o delta TB. Delta TB. Acontece que o delta TB é o dobro do delta TA, né? Então, vai ficar delta TB é igual... Lembrando que esse delta T aqui é o tempo, viu, gente? A 2P. Esse delta T é o dobro do A, certo? Então, vai ficar vezes 2TA dividido por massa de A vezes C. Acabou. Esse 2 aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, né? Então, vai ficar 4 vezes P TA sobre MA C. Quem é esses caras aqui, ó? Tá dando para enxergar aí, tá? Quem é esse cara aqui, ó? É 10 graus, ó. Esse cara aqui é 10 graus. Então, a resposta é 4 vezes 10. Ou seja, a resposta é 40 graus Celsius. Acabou. Eu não colocaria uma dessa na prova, né? Que é muito grande. Veja que deu o quadro completo. Não colocaria uma dessa na prova. Então, 40 graus é a resposta. Menino, pelo amor de Deus. Mas não botar uma dessa na prova, não. Pode ficar tranquilo. E uma dessa também não cai no Enem, não, porque é muito grande. Posso ir para o assunto novo? Galera, todo mundo?
Pode ir para o assunto novo, né? Vou compartilhar a tela com vocês, tá, gente? Rapidinho, eu vou compartilhar a tela com vocês aí. É só um minutinho, enquanto vocês copiam aí, tá? Então, enquanto vocês copiam, eu vou compartilhar a tela. Só um minutinho. Então, vamos lá. Compartilhando a tela. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu achar o arquivo aqui rapidinho. A1, A2, 3. Só um minutinho rapidinho. Mudança de estado aqui. Calor latente, calor sensível. Leis da mudança de estado. Mudança de estado, tá aqui. Galera, posso começar? Poxa, Pode. tá dando zoom não, é? Ó, vamos lá. Então, mudança de estado. Como vocês sabem aí, nós temos 3 estados, né? Na verdade, são 5, mas 2 não entrou no livro ainda, que é o estado pastoso e o estado de Einstein e um cara lá. Então, nós temos o seguinte, ó. Nós temos o sólido, que a estrutura molecular está totalmente ligada uma na outra. Você tem o líquido, que a estrutura molecular está fracamente ligada em relação ao sólido. E você tem o estado gasoso, que é aquele que as moléculas estão mais fracamente ligadas ainda do que o estado líquido, certo? Então, o que acontece? Se você vai do estado sólido para o líquido, você precisa absorver calor. Então, se você absorve calor, o calor vai de fora para dentro. Quando o calor vai de fora para dentro, nós dizemos que o processo é endotérmico. Endo, para dentro, térmico, calor. Então, o calor está indo de fora para dentro. Quando o cara está no estado aqui, ó, no estado líquido, ó, então tá vendo aqui o estado líquido, ó. Ou melhor, eu vou tirar um print aqui para ficar melhor ainda para vocês, ó. Deixa eu dar um print aqui. Rapidinho, porque aí eu posso mexer e vocês vão me ver mexendo. Deixei lá no punch porque fica melhor. Pronto, tá aqui, ó. Estamos aqui, Ctrl V. Pronto, tá aqui. Aqui, show de bola para trabalhar aqui, porque aqui eu posso mexer com lápis, posso fazer uma série de coisas. Então, ó, observe o seguinte, ó. Você está aqui nesse estado aqui, ó. Esse estado aqui é o estado líquido, né? Então, você vai para o gasoso. Tá aqui o gasoso. Então, o que é que vai acontecer? Para ele ir do líquido para o gasoso, ele precisa absorver calor, certo? Então, por exemplo, quando você pega deixa eu ver algo que... algo líquido aqui, um exemplo agora está difícil de lembrar algo líquido que passa por gasoso. A panela botando para ferver. Quando você pega a água e bota na panela para ferver, o que é que vai acontecer? A água vai absorver o calor ali da chama e aí vai vaporizar a água, né? Então, para ele vaporizar, ele precisa absorver calor, ou seja, também é um processo endotérmico. Por quê? Porque o calor está indo de fora para dentro. Então, se o calor está indo de fora para dentro, endo, dentro, térmico, calor. Então, os processos de fusão, vaporização e sublimação direta. Sublimação é a passagem direta do sólido, certo? Para o gasoso. Então, a passagem direta do sólido para o gasoso, aí é o que nós chamamos de sublimação direta, certo? Agora, vamos para os processos voltando.
voltando, nós temos o seguinte, ó. Quando o cara está no estado gasoso e ele passa para o estado líquido, certo? Então, ele está no estado gasoso. Ele está no estado gasoso aqui, ó. E aí, ele passa para o estado líquido. Então, o processo é chamado condensação ou liquefação, certo? Então, condensação ou liquefação é justamente a passagem do gasoso para o líquido, ou seja, ele teve que perder calor. Se ele perdeu o calor, então esse calor é negativo, certo? Os outros processos, os de ida endotérmicos, eles ganhavam calor, então o calor era positivo. Já agora é o contrário, o cara está no gasoso, quer voltar para o líquido, então ele precisa perder calor. Então, se ele perde calor, esse calor é negativo. E como ele está perdendo, então o calor está indo de dentro para fora. Então, externo, está indo para a parte externa o calor. Então, o processo é exotérmico. Beleza? Se ele está no líquido e vai para o sólido, ele precisa perder mais calor ainda, que é que você pegar um copo de água e botar na geladeira. Então, o cara vai perder mais calor ainda. Então, eu tenho aí também, eu tenho um processo exotérmico. Ele precisa perder calor. Então, o calor está indo de dentro para fora. Externo, está indo para a parte externa. Então, por isso que é exotérmico. Beleza? Se você vai do gasoso para o sólido, nós temos aí a sublimação inversa, né? Ou também chamado de ressublimação. Galera, vamos lembrar o seguinte, a vaporização, nós temos que ter um detalhe aqui nela. Por que temos que ter um detalhe na vaporização? É que a vaporização é uma soma de 3 processos. Ele é a ebulição, a evaporação e a calefação. O que é evaporação? É a passagem lenta do estado líquido para o gasoso. Ou seja, você pegar uma roupa e colocar para secar. Então, aquela água que está na roupa, ela vai passar para o estado gasoso aos pouquinhos, lentamente. Então, quando ela passa lentamente, o processo é chamado evaporação. Já a ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso. E a calefação é a passagem turbulenta do estado líquido para o gasoso. É você pegar uma gotinha de água e jogar numa chapa de sanduíche quente. Então, ela vai fazer pum, rapidinho. Beleza? Então, o processo aí é chamado calefação. Vamos falar mais um pouquinho da calefação agora. Vamos aqui, calefação aqui embaixo. Galera, nós temos substâncias normais e substâncias anormais. Professor, o que é uma substância anormal? É uma substância que tem a fusão inversa ao contrário das outras substâncias. Em todas as outras substâncias, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, substância normal, pressão e temperatura diretamente proporcional para os três, para a fusão, para a vaporização, para a sublimação. Já se a substância ela for anormal, nós temos 5 substâncias anormais, ferro, bismuto, astato, água e prata. Então, essas 5 substâncias, elas são anormais. Então, elas, na curva de fusão, a pressão é inversamente proporcional à temperatura. O que nas outras, tudo é diretamente proporcional. Então, observe. Esse gráfico aqui é o gráfico de uma substância normal. Professor, como o senhor sabe, porque a curva de fusão está legalzinha. Ó, deixa eu só tirar um print aqui rapidinho para mostrar para vocês. Ó, então, nós temos isso aqui, né? Vamos ter isso aqui, ó. Certo? Deixa rapidinho. Ó, pronto. Ctrl V. Então, veja. Aqui é a substância normal, lá no outro eu vou botar a substância anormal. Ó. Tá aqui, ó. Olha o gráfico de uma substância normal, que jeito é. Ó. Qual a diferença? A diferença está aqui, ó, nessa curvinha aqui, ó. Ela está invertida, observem. Na fusão, ela está assim, ó. Veja que na fusão ela está normal, ó. Então a curva está perfeita. Então esse lado aqui, ó, o lado 1, esse lado aqui é o lado sólido, esse lado aqui, ó, é o líquido e essa parte de baixo é o gasoso, que é a mistura de vapor mais gás. Esse pontinho, gente, que divide os 3 estados, esse pontinho aqui, ó, chamado de ponto T, tá?
Então, esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui é o PT, quer dizer ponto triplo. E esse pontinho em cima aqui, ó, o ponto C, ele é chamado de ponto crítico. Professor, para que serve o ponto crítico? Se o cara passar do líquido para o gasoso com temperatura acima do ponto crítico, o processo é calefação. Se ele passar com temperatura abaixo do ponto crítico, pode ser ebulição ou evaporação. Galera, então nós temos aqui o seguinte, se o cara está no sólido e ele vai para o líquido, então nós temos aí uma fusão. Então aqui nós temos fusão, tá? Se ele está no líquido e ele passa para o sólido, então aqui nós temos uma solidificação. Então, solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Se ele está no líquido e ele vem para o gasoso, então nós temos a vaporização. Então, aqui, vaporização. Se ele está no gasoso e vai para o líquido, nós temos aí a liquefação ou condensação. Liquefação ou condensação, tá, galera? Então, não esqueçam isso. Então, é muito simples aqui. Beleza? Então, veja que a curva de fusão aqui, ela está perfeitinha, tá? Então, como ela está perfeitinha, então, para todos esses estados aqui, nós temos que a pressão e a temperatura são proporcionais. Pressão e temperatura proporcionais. Ou seja, se um aumentar, o outro aumenta. Se um diminuir, o outro diminui. E vice-versa. Agora, pegando esse aqui, ó, nós observamos que essa curva ela está invertida, a curva de fusão. Então, isso aqui é uma substância anormal. Então, se ela é uma substância anormal, o que é que nós temos? Qual a diferença de uma substância normal para uma substância normal? É a seguinte, galera. Na substância anormal, essa curva aqui, ó, que é a curva de fusão. Essa curva, que é a curva de fusão, ela está invertida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a temperatura aumentar, a pressão vai diminuir. Ou seja, pressão e temperatura são inversamente proporcionais. Então, só acontece para substâncias anormais, que é ferro, bismuto, astato, água e prata. Então, essas substâncias terá invertido a curva de fusão. O resto, tudo é normal. E aí, nenhuma dúvida? Galera, nenhuma dúvida? Por gentileza, vocês podem Sem falar? dúvida. Beleza, então vamos passar para as questões. Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui para passarmos para as questões. Vamos lá. Então, passando para as questões, eu vou deixar de interromper a tela. Vou interromper a tela, né? Puxa. Interromper a tela aqui, certo? Então, vamos lá. Para as questões. Página aí é 319. Página 319. Página 319. E vamos começar as questões de produtos estatísticos. Aí ele diz assim, ó, 319. Ele vai dizer assim. Página 319. Lembrando que temos aula tarde, hein? Às 3 horas. Aí ele diz assim, ó. O gráfico a seguir, obtido experimentalmente, mostra a curva de aquecimento que relaciona a temperatura de uma certa massa de um líquido em função da quantidade de calor
fornecido. Aí ele vai dizer, sabemos que por meio dos gráficos desse tipo é possível obter os valores do calor específico e do calor latente das substâncias estudadas. Assinale a alternativa que fornece corretamente o intervalo em que se pode obter o valor do calor latente e a vaporização desse líquido. Então, ó, observe. Deixa eu desenhar o gráfico aqui rapidinho para vocês. Ó, o calor é latente quando muda o estado físico, certo? E o calor é sensível quando muda a temperatura. Então, o cara está indo aqui, ó, de uma temperatura de -10, ele está indo para 0. Depois, ele está indo para um pontinho aqui. Depois, ele sobe. Por último, ele vai um pouquinho e sobe mais. Então, ó, nós temos aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E. Observe, galera. Nesse pontinho aqui, ó, a temperatura não muda. Ó, a temperatura está aqui na horizontal. Ó. Então, a temperatura é 0 graus. Desse ponto aqui para esse ponto, são 2 zeros diferentes. Qual a diferença? Esse zero aqui é o início da fusão. Então, só tem material no estado sólido. Esse pontinho aqui é só o estado líquido. Então, já derreteu. Então, aqui, ó, no meio é uma soma de líquido mais sólido. Ou seja, esse pontinho aqui é o ponto de fusão. É um calor latente. Então, aqui é latente o calor. Ó. Professor, por que é latente? Porque está mudando o estado físico. E aqui, ó, a temperatura passou de -10 para 0. Então, esse aqui é o calor sensível. Então, sensível muda a temperatura. Latente muda o estado físico. Daqui, ó, do ponto C até o ponto D, ó, tá mudando a temperatura. Então, aqui é 100 graus Celsius. Então, ó, do ponto C até o ponto D, a temperatura está passando de 0 para 100. Então, é sensível. Quando muda a temperatura, o calor é sensível. Do D para o E, não muda a temperatura. Então, esse ponto aqui, D, a temperatura é 100. O ponto E, a temperatura também é 100. Então, se não está mudando se está mudando o estado físico, o calor é latente. Então, aqui é latente. E aqui voltou a ser sensível, porque a temperatura está passando de 100. Moral da história, galera, a pergunta que ele faz assinale a alternativa que fornece corretamente o intervalo que se pode obter o valor do calor latente de vaporização desse líquido. Galera, circula essa frase, calor latente de vaporização do líquido. Então, a vaporização está aqui em cima. Ó. Então, a vaporização está entre D e E. Então, a resposta é D e E. Então, D e E, letra C. Então, o calor latente de vaporização está aqui. Ó. Então, o calor latente de vaporização está entre D e E. Acabou. Olha se tem alguma dúvida, galera. Alguma dúvida? Todo mundo, alguma dúvida? Pessoal? Não. Nenhuma, né? Dá tempo de resolver a 2. Vamos para a 2. Se você quiser na justificativa aí embaixo, você pode colocar a mudança de estado físico da vaporização ocorre a 100 graus Celsius. Se você quiser justificar a mudança de estado físico na vaporização ocorre a 100 graus Celsius. É claro que isso aí é água, né? 2. Com relação à perda de calor. Se perde, o calor é negativo, né? Se o cara está perdendo calor, o calor é negativo. Se ele ganha calor, o calor é positivo, tá? Então, se ele perde, o calor é negativo. Se ele ganha, o calor é positivo. Então, ele diz, com relação à perda de calor, quando realizado um experimento com um calorímetro, é correto afirmar que a maior perda de calor se dá pela convecção. Não. A maior perda de calor se dá pela condução. Então, é falso. Certo? Convecção, não. Convecção, galera, é quando as massas de ar elas começam a se deslocar. Tipo assim, a massa de ar fria está em cima, a massa quente está embaixo. Como a fria é mais pesada, então a fria vai descer e a
a quente vai subir, porque o quente é mais leve, a massa de ar quente ela é mais leve. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai subir por ser mais leve. E a massa fria vai descer por ser mais pesada. Beleza? Então, não tem nada a ver com a letra A, né? Vamos para a próxima. Letra B. A perda de calor sempre existe. Verdade. Sempre existe perda de calor. Não é nada 100%. Só tenta-se evitar uma perda que compromete os resultados em uma medição. Verdade. Pessoal, chegamos aí ao nosso horário. Então, a resposta correta é a letra B. Gente, observe. Se a perda de calor fosse zero, você tivesse zero de perda de calor, quando você colocasse café numa garrafa térmica e fechasse, você deixava um mês. Quando você fosse procurar o café, um mês depois, ele estaria quente. E quando você olha, não está. Então, por quê? Porque tem perdas. Então, não existe zero de perdas de calor. Beleza? Então, nada é 100%. Beleza? Valeu, galerinha. Até a próxima aula, que é hoje à tarde, né? Espero vocês às 3 horas. Tudo de bom na Física B, tá? Valeu, galera. Tudo de bom. Bora lá, pessoal. Vamos lá, pessoal.